Olá! Hoje nosso foco é um dos maiores jogos da temporada, o clássico entre Sporting e Benfica. A questão é, o que os números nos dizem sobre esse grande confronto? É o que vamos descobrir. O que a gente tem aqui é uma leitura de jogo totalmente baseada em dados, uma análise preditiva bem detalhada da Smart Goal que consegue transformar estatísticas puras em inteligência tática de verdade. A rivalidade é enorme, a gente sabe, emoção à flor da pele sempre, mas por um momento vamos deixar a paixão de lado e nos concentrar na história que os dados nos contam. É essa história que nós vamos desvendar agora. Vamos começar pelo básico, pelo cenário. É fundamental entender o contexto desse clássico para a gente poder medir o peso de cada estatística que vem por aí. E o cenário, olha, não podia ser mais decisivo. É só olhar a tabela. Sporting e Benfica estão praticamente colados, separados por apenas 2 pontinhos. Uma vitória aqui não é só sobre rivalidade não, pode literalmente redefinir a corrida pelo título. E o histórico do confronto direto, o famoso H2H, adiciona mais uma camada nessa análise. Os dados mostram uma vantagem bem clara para o Sporting, com 61% de aproveitamento contra 28% do Benfica. Isso vai além dos números, né? Vira um fator psicológico que pode sim pesar em campo. Agora, vamos mergulhar no DNA de cada equipe. Onde é que estão exatamente os pontos fortes e os pontos fracos de cada um, segundo os dados? Esse resumo aqui é crucial. Repare que, enquanto as duas defesas são classificadas como boas, o ataque do Sporting se destaca um pouco mais. Por outro lado, o Benfica parece chegar com mais embalo, com base na forma recente. É um equilíbrio de forças bem interessante. E essa diferença ofensiva fica bem nítida na métrica de gols esperados, o famoso XG. O Sporting gera uma média de 2,03 gols esperados por jogo, um número bem superior a 1,20 do Benfica. Na prática, isso quer dizer que o time cria mais chances claras de gol. E esse dado aqui reforça a solidez defensiva dos dois. Nos últimos 43 jogos, a chance de qualquer um desses times sofrer uma goleada foi 0, estatisticamente nula. Estamos falando de duas verdadeiras fortalezas. Bom, com as forças de cada lado já estabelecidas, vamos ver como a análise de dados projeta o desenrolar da partida. É quase como se fosse uma simulação do jogo. A primeira grande pergunta que os dados podem nos ajudar a responder é essa: quem vai ditar o ritmo? Quem tende a assumir o controle do jogo desde o apito inicial? A resposta, segundo os dados, pende para um lado. Esse gráfico mostra a tendência de cada time em seus próprios jogos. A probabilidade do Sporting marcar o primeiro gol é altíssima, 83%. A do Benfica também é boa, 66%. A indicação é clara: o Sporting tende a começar os jogos de forma mais agressiva. E essa tendência de começar forte se reflete direto no placar do intervalo. A estatística mais impressionante, sem dúvida, é a do Sporting. Nos seus jogos recentes, a chance de ir para o vestiário perdendo é 0. Mas a história não acaba no primeiro tempo. Pelo contrário, os dados indicam que a segunda metade do jogo pode ser ainda mais dominante para o lado do Sporting. E a estatística aqui confirma isso de uma forma contundente. A probabilidade do Sporting vencer a segunda etapa é de esmagadores 83%. Isso aponta para um time que cresce, que se impõe na fase final dos jogos, seja por preparo físico, seja por ajustes táticos. O fato é que funciona. Com base em toda essa análise, a gente chega ao veredito. Quais são, então, as probabilidades finais para o resultado do clássico? Os números consolidam o Sporting como o claro favorito. A probabilidade de vitória do time da casa é a mais alta refletida nessa odd de 1,62. E para quem não tem familiaridade, é simples: quanto menor a odd, maior a probabilidade de acontecer. E tem mais um dado que chama atenção. A chance de uma goleada, ou seja, uma vitória mais expressiva, a favor do Sporting, é de quase 20%. Já do Benfica, de apenas 3,5%. Mas a análise pode ir ainda mais fundo. Se a vitória do Sporting é o cenário mais provável, quais são os placares exatos que o modelo estatístico aponta com maior frequência? E aqui estão os 5 placares mais prováveis. No topo da lista, uma vitória do Sporting por 2-1, com quase 10% de probabilidade. Logo em seguida, um empate de 1-1. 4 dos 5 resultados mais prováveis apontam para uma vitória ou um empate com o Sporting marcando gols. E é muito importante frisar: essa análise não se baseia em opinião ou em palpite. É uma leitura fria, objetiva, do desempenho,
capturada e interpretada pela metodologia da Smart Goal. Os dados nos dão um roteiro extremamente provável. Eles mostram tendências, forças, probabilidades, mas no futebol a beleza também está no imprevisível. A história final, essa, será escrita em campo.